Aleluia. Deus é bom, amém? Deus é bom. Mais um dia, mais um tempo onde vamos nos expor à tua palavra, a palavra do Senhor. É ela que transforma a nossa vida. É ela que transforma a minha casa. É ela que transforma as minhas filhas. É ela que transforma por onde a gente passa. Se eu reconheço a presença do Espírito Santo dentro de mim, onde eu chego, a situação tem que ser mudada. Onde eu chego, a situação tem que ser mudada. E nós estamos com um tema sobre família, famílias fortes. E desde quando o pastor me escalou, primeiro que tudo eu quero agradecer pela confiança que o pastor tem em colocar a gente aqui. É uma responsabilidade, amado. Subir aqui e principalmente falar sobre família. Mas se o Senhor chamou, a gente obedece e a gente vai. Então, eu comecei a orar, Senhor, o que é que eu vou falar? O que é que eu vou falar? A gente pensa em tantas coisas, né? Mas eu digo, Pai, não vai ser nada de mim, vai ser do Senhor. E algo veio no meu coração. É um tempo de resgatar valores. Valores que estão sendo perdidos. Valores que estão sendo perdidos. Então nós, como igreja do Senhor, como cristãos, nós temos que resgatar valores perdidos. Nós temos que levantar a bandeira da família cristã. O que é uma família cristã? Em que nós acreditamos? Nós fazemos a diferença. Nós estamos em uma situação aí, aqui no Brasil, onde valores foram resgatados. O valor do que é ser um patriota, o valor, o que aquela bandeira do Brasil representa. O que é que a família cristã representa para Deus? O que é que a família representa para Deus? O que é que Deus pensa da família? A família é criada por Deus. Foi a primeira instituição que Deus criou, a família. E vamos começar por Provérbios 24, 3. Provérbios 24, 3 diz: com sabedoria se constrói uma casa, e com inteligência ela se consolida. Sabedoria e inteligência são palavras-chave aqui, nesse versículo. Nós precisamos de sabedoria, amados, para construir a nossa família. Quando alguém vai construir uma casa, ele não constrói em qualquer lugar e de qualquer jeito. Não é verdade? Primeiro ele vai comprar um terreno. E para comprar esse terreno, ele vai estudar toda a área. Para ver. Um dia que eu vou construir a minha casa. Quem vai ser meus vizinhos? Se já tiver vizinho. Se não, o crente já começa a orar por vizinhos cristãos. De um lado ou de outro. Onde você vai ter paz. Amém? E a gente vai precisar de inteligência também. Sabedoria e inteligência. Sabedoria é uma palavra que vem do grego da palavra sofia. Significa inteligência plena. Ou seja, excelência mental no sentido mais amplo da sua palavra. Não se refere somente ao conhecimento, mas se refere à habilidade e o julgamento para aplicar o conhecimento. E as circunstâncias, eu vou aplicar esse conhecimento às circunstâncias e às situações da vida. Já a inteligência, ele diz, é a capacidade de conhecer, compreender e aprender
adaptando-se a novas situações. Então eu peguei esse versículo 24, Provérbios 24, 3, eu estudando e meditando, eu disse, o que é que eu posso extrair desse versículo? Eu gosto de pegar um versículo e chamar para a minha realidade, para aquilo que eu estou precisando. Então eu coloquei, com a inteligência plena, se constrói, se edifica, se restaura um lar, a minha família. E com a capacidade de adaptar-se a novas situações, ela se consolida. Amém? Eu com a inteligência que não é minha, é do Senhor. O Senhor diz, quem não tem sabedoria, peça. E Ele vai dar sabedoria. E com a inteligência e com a capacidade, eu vou adaptar a essa sabedoria e essa inteligência a situações adversas do dia a dia. Quem sabe que família todo dia tem uma situação diferente? Todos os dias tem uma situação diferente. E nós precisamos muito da sabedoria do Senhor e da inteligência e da capacitação que vem dEle, não de mim, não de livros, mas da palavra, para guiar a minha família. Amém? Construir não é algo fácil, ou é? Requer trabalho, incomoda. Primeiro a gente vai ter que fazer a base, o alicerce. E para você fazer o alicerce, eu não vou chegar aqui e vou colocar já as coisas. Vou colocar as pedras, que o alicerce é feito com pedra, não é com bloco, é com pedra. Porque pedra é mais resistente, é firme. E muitos usam concreto, brita, cimento, para dar solidez, para aguentar o peso que vem. Porque uma construção vem peso. Família, para as pessoas que estão à frente, vem um peso, vem uma responsabilidade. Então, primeiro do que tudo, vou abrir uma vala. Aqui está o meu terreno, eu vou abrir uma vala. Eu vou decidir se eu vou fazer uma casa só de casa ou se eu vou colocar mais pavimentos, uma laje. Se eu for para uma laje, eu vou ter que colunas. As colunas têm que ter uma profundidade maior, porque ela vai dar sustentação. Então, nas colunas, eu vou ter que colocar ferro para encher com concreto. Aí sim eu posso botar um pavimento, 2, dependendo do que a minha planta, porque eu já fiz uma planta, eu já planejei para construir. É um processo. Do mesmo jeito é a nossa família. É um processo. É um processo. E todo processo não é rápido. Demora. Leva tempo. Não é verdade? E restaurar uma família. Você já viu? Pastor Diego, ele sabe que construir é mais fácil do que restaurar. Porque para restaurar, eu vou ter que encontrar, dependendo da construção, aquele mesmo piso, azulejo, aquele mesmo material que eu usei anterior no início da construção, eu vou ter que procurar para mim encontrar e fazer uma restauração. Amém? Então aqui vai uma dica do Espírito Santo. Não deixe a sua família quebrar para depois restaurar. Mantenha firme. Amém? Às vezes a gente não ouve os conselhos, mas é um tempo de corações serem convertidos. E esses corações são convertidos por pessoas que sobem aqui. É boca de Deus. Abram lá em Malaquias 4, 5 e 6. Vamos ver o Senhor falando conosco. Malaquias
4, 5 e 6. Obrigado, Espírito Santo. Aí o Senhor falando que Ele envia pessoas para ajudar vocês no processo. Eis que eu mesmo, o Senhor está dizendo, eis que eu, o seu Pai, Deus, enviarei o profeta Elias, antes que o grande dia, o assustador dia, o dia mau chegue. Antes que a destruição da sua família chegue, Ele envia alguém. Ele envia palavras, Ele libera palavras. E Elias vai falar. E Elias procurará fazer com que os corações dos pais se retratem perante seus filhos, e os corações dos seus filhos se convertam aos seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com desgraça. Ou seja, o Senhor está dizendo, ei, eu levanto pessoas para fazer corações serem convertidos dos pais aos filhos, da esposa aos maridos, dos maridos às suas esposas. Deus envia pessoas. Agora, o que é que acontece? A gente não está atento. Muitas vezes a gente não recebe das pessoas que vêm aqui de cima. Ah, amada, julga uma família sem conhecer. Julga a pessoa que está aqui sem conhecer. E paga um preço. O Senhor envia. Todo ministro que sobe aqui, ele sobe segundo a direção dos nossos pastores. E quem são os nossos pastores aqui? São os nossos pais. E todo filho deve ser obediente a seus pais. Aleluia. Então a gente vai hoje ver milagres que podem acontecer, coisas simples. O que é que eu posso fazer para que milagres aconteçam no meu casamento? Vamos ler um pouquinho hoje a Bíblia. Vamos para João 2. João 2, por favor. Aleluia. Aqui se refere ao primeiro milagre que Jesus fez. E onde foi que Ele fez esse primeiro milagre? Em um casamento. Em um casamento. Primeiro milagre de Jesus. Então vamos lá, do 1 ao 10. Eu vou ler rapidão. No terceiro dia, houve um casamento em Canaã da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados. Jesus foi convidado para o casamento. Amém, irmãos? Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. E Jesus lhe disse, mulher, em que essa tua preocupação tem a ver comigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais, seja o que for que ele vos disser, fazei. A mãe de Jesus está alertando, ei, o que Jesus mandar fazer, faça, obedeça. Amém? O que seu pastor mandar fazer, faça, obedeça. Estavam ali 6 jarros de pedra que os judeus usavam para as purificações, de cada um levava 2 ou 3 metretas. Era barril, onde se colocava água. Jesus disse aos serviçais, enchei os jarros com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse, tirai agora um pouco e levai ao mestre-sala. Eles saíram e assim o fizeram. Obediência mais uma vez. Quando o mestre-sala provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora o soubessem os serviçais que tiraram a água, chamou o noivo e lhes disse, todo homem serve primeiro o bom vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Tu, entretanto, guardaste o bom vinho até agora. Guardaste o bom vinho para o final. Esse é o milagre de Jesus. Mas por que Jesus fez esse milagre no casamento? Por que Jesus não opera milagres em alguns casamentos? Por que Jesus não pode operar? Será que é porque Ele não quer? Não.
Jesus operou o milagre porque ele estava lá. Ele foi convidado para a festa. Ele foi convidado para aquele casamento. Ele estava presente na festa. A diferença de famílias desestruturadas, casamentos que fracassam, é a falta de Jesus, da presença de Jesus no centro, do convite de Jesus para vir fazer parte da nossa vida e do nosso casamento. Mas não basta só eu convidar Jesus. Eu preciso reconhecer a presença e o poder que Ele tem. A mãe de reconheceu. Ei, Jesus, o vinho acabou. Ele disse, o que é que eu tenho? Ela pensou, eu sei que você pode fazer. Já pensou em um casamento, na festa de um casamento, tudo preparado, no início do casamento acaba o vinho. Vai ser um fracasso, não vai ser na festa? Vai ser um fracasso. Um casamento sem a presença de Jesus é fadado ao fracasso. Aleluia. E a mãe de Jesus ensinou um princípio para os discípulos, para os serviçais. Ela disse, olha, eu já falei com Jesus, mas agora é com vocês. O que Ele mandar fazer, faça. Não questione, faça. O que o Espírito Santo mandar fazer, faça. A direção que sair daqui de cima, faça. Siga. E Jesus deu um comando, ei, pegue lá, parece loucura, né? Vinho. Ele pegou aqui e disse, pegue lá, olha, encha de água até a borda. Encheu até a borda, pronto. Pega lá uma taça, enche e leva lá para o mestre de cerimônia. O serviçal sabia que ali era água. Mas quem estava lá atrás não sabia que era água. Só recebeu o vinho pronto. Ou seja, quem estava no casamento onde foi convidado, recebeu o pacote completo da intervenção de Jesus. Amados, são coisas simples, mas que fazem toda uma diferença. O milagre aconteceu, porque Jesus foi convidado. Se reconheceram a presença e o poder de Jesus, o poder da palavra em transformar. E houve a obediência de seguir os seus comandos. Só precisa disso, gente. Só precisa simplesmente disso. Siga os comandos do Espírito. Não é difícil. Agora o que é que acontece? Na caminhada, no muito eu acho, no eu penso, no que eu quero, a gente perde alguns valores pela caminhada. E hoje a gente está aqui para resgatar um pouco desses valores. Resgatando valores da família, coisas tão simples. Chama Jesus para o centro. Jesus, vem para cá, me ensina. Eu não sei como guiar o meu casamento. Eu não sei, mas o Senhor sabe. O Senhor vai me levar a melhorar onde eu preciso melhorar. Vamos agora para Lucas 15. Muitos casais pensam que o vinho acabou. O vinho acabou, o amor acabou, a graça acabou. A paixão pode até acabar, mas o amor nunca. Porque o amor é construído. Paixão é passageira. Paixão é para o mundo. A igreja é o amor. O mais puro e verdadeiro amor. Simples. Sem interesse. Amor. Paixão no mundo. Amor na igreja. Lucas 15, 8. Vamos para a parábola da moeda perdida ou da dracma perdida. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, não varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achada,
reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, porque agora achei a minha dracma perdida. Amada, nesses 2 versículos tem tanta coisa que a gente pode extrair aqui para o nosso casamento. Primeiro do que tudo, ela disse que ela perdeu a dracma, aquela moeda, dentro de casa. Ué, como assim eu perdi dentro de casa? Não foi na rua, foi dentro de casa. E a bagunça estava tão grande que ela não conseguiu encontrar. O mundo está com várias famílias em bagunça. Só precisa de Jesus para arrumar toda essa bagunça. Então, às vezes, a gente perde os valores simples dentro de casa. A gente não ensina os nossos filhos, é dentro de casa. É dentro de casa. A gente perde os nossos filhos dentro de casa. Eu perco o respeito do meu marido dentro de casa. Eu destruo meu casamento dentro de casa. Como? Abrindo as portas para que o mundo entre e influencie. Se eu não trago as verdades da palavra para dentro de casa, é o mundo que vai me influenciar. É o mundo que vai me influenciar. Mas aquela mulher, ela disse: epa, eu perdi uma moeda, uma dracma, um valor considerável. Eu não posso deixar. Então, o que foi que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que você deve fazer quando o seu casamento está bagunçado, quando o relacionamento dos seus filhos está bagunçado? Ela teve uma atitude. Ela acendeu a lamparina. Ela pediu ajuda, porque no escuro, na bagunça, ela não ia conseguir achar. Quando ela disse, ela acendeu uma lamparina, ela disse: ei, Jesus, vem aqui, me ajuda a arrumar essa bagunça. Me ajuda. O que é que a gente pode perder? Valores emocionais e valores espirituais dentro de casa. Ensinar o meu filho a honrar o pai. Ensinar os meus filhos a respeitar as pessoas. Ensinar os meus filhos a respeitar o seu líder, o seu tio no departamento. Ei, é em casa. E esses valores estão sendo perdidos dentro de casa. Porque a minha vida e a dele e a de Américo é quem vai ensinar os meus filhos. Não é a vida do vizinho. A vida do vizinho pode, se você não fizer o seu papel. O mundo ensina, se você não fizer o seu papel. Você vai escolher: eu ensino ou o mundo ensina? Eu ensinar dá trabalho, porque eu vou ter que viver segundo ao manual. Tudo para funcionar bem tem que ter um manual. Ela acendeu a lamparina. Mas aí a bagunça estava grande. Ela disse: epa, Jesus, venha cá, me ajuda. Mas ela ainda teve outra atitude. Ela disse: ei, nessa bagunça aqui eu não posso encontrar. Vamos fazer uma faxina? Vamos fazer uma faxina? Ela varreu a casa. E quando ela varreu a casa, eu acho que tinha tanta sujeira, gente. Tanta sujeira. Tanta sujeira. Que ela perdeu. Mas aí ela disse: eu já pedi ajuda. Então agora vamos para a limpeza. Aí o Espírito Santo vai entrar e dizer: ei, tire o seu achismo. Ei, tire a sua ignorância. Ei, tire os olhos das coisas do mundo. Ei, aquele quartinho da bagunça, aquela área lá que você disse: ei, Jesus, aqui não. É lá que o Senhor quer entrar. Faxina, a gente retira tudo. E a casa dela estava precisando de uma faxina.
Foi uma moeda. Moeda tem brilho, não tem? Não é uma coisa fosca. Geralmente toda moeda tem um brilho. Então, se a casa estivesse limpa, ia refletir. Quando nós estamos limpos na presença do Senhor, a nossa vida reflete. Reflete a glória dEle. Na família, a minha, quem tem que refletir dentro da casa é a glória dEle. Não a minha, não a dEle. O que tem que refletir para os meus filhos é a presença dEle. Vamos para mais algo? Ela não fez a faxina de qualquer jeito. Ela se empenhou. Se empenhar é o quê? Ei, eu preciso fazer um esforço a mais. Não é de qualquer jeito. Eu preciso fazer um esforço a mais. A casa, durante a semana a gente varre normal, né? Varre, tira poeira. Mas na faxina a gente retira tudo. A gente muda as coisas de lugar. A gente muda. Então ela se empenhou. Ei, eu estava fazendo assim, não funcionou. Então agora eu vou mais. Vai melhorar. Eu vou fazer de outro jeito. Eu vou fazer como o Espírito Santo me disse. Eu vou me empenhar a amar os meus filhos, a honrar o meu marido, a ensinar os meus filhos a honrarem. Eu vou me empenhar a ler a tua palavra. Vou me empenhar a ir para os cultos. Eu vou me empenhar a seguir os comandos. Eu vou me empenhar a seguir os comandos. Mas só com isso, já observou que quando a gente começa a fazer algo, tem horas que parece que o problema vem dobrado? Eu acho que quando chegou ali na hora, quando a gente está fazendo faxina, chega no último quarto, a gente cansa, né? Dá vontade de fazer de qualquer jeito, né? Mas ela disse que ela perseverou. Ela não desistiu, ela perseverou. Ela disse, eu vou até o fim. Porque o Senhor é aquele que renova as minhas forças. O Senhor é aquele que me dá sabedoria. O Senhor é aquele que faz o que eu não posso fazer. Eu, dependendo do Senhor, o Senhor vai fazer. Ela perseverou. O que está acontecendo com muitas famílias? Estão desistindo antes do tempo. Não estão perseverando. Não estão pagando preço pelo seu casamento. Não estão pagando preço pelos seus filhos. É mais fácil desistir. Eu poderia desistir quando eu já tivesse limpo meu quarto, a sala. Chegou na cozinha ninguém vem. Eu lá naquela área, né, na área de serviço. Na área de serviço a gente não leva os convidados, leva? A gente só leva ali, né? Na frente, né? Na faxina a gente também tem que arrumar um guarda-roupa, né? Guarda-roupa está fechado. Eu levei o pastor Diego em casa, está lá fechado, tudo bonito. Ele olhou, apresentei a casa. Mas se eu abrisse aquele guarda-roupa, será que ia estar arrumado ou ia cair tudo? É hora de arrumar até lá no canto, no mais escondido. Aleluia! Não adianta eu querer só organizar a vida do meu filho e do meu esposo se eu não organizo a minha vida. Não adianta eu pedir para meu filho ler a Bíblia, meu marido ler a Bíblia, meu marido ir para a igreja, eu ir para a igreja, se eu não faço isso. Principalmente o casal que não, os dois não são crentes, que não são cristãos. Como eu vou querer que ele vá para a igreja se eu só vou de vez em quando? Como eu vou querer que ele leia a Bíblia se eu só leio de vez em quando? Como eu vou ouvir a palavra? Como eu quero que ele ouça a palavra se eu não ouço? A gente ensina vivendo. O último desse aqui para a gente ir. E depois que ela foi, arrumou, acho que ela tirou tudo, ela disse, ai Senhor, eu sou impaciente com meus filhos, eu sou ignorante com meu marido, eu não cuido da casa como eu deveria cuidar, mas hoje eu recebi, Pai, eu vou fazer, eu vou mudar. Amém? Ela disse, eu vou mudar. E ela começou a ver os filhos diferente, ela começou a ver o marido mais carinhoso. Por quê? Ela mudou. Foi ela que mudou. A casa está diferente porque ela limpou. Então foi o que ela fez. Eu agora vou render graças, Pai, porque o que eu podia fazer, eu já fiz, agora é com o Senhor.
Aleluia! Não canse de render graças por sua família. Ela pode não estar do jeito que você quer hoje, mas a ação de graças vai fazer ela ficar do jeito que você quer. Ações de graça e declarando a palavra vai trazer seu cônjuge para aqui, vai trazer os seus filhos para aqui, vão fazer com que eles se mantenham na palavra, porque o que é que a palavra diz? O que sai da sua boca é vida e morte. Ou você fala vida, ou você fala morte. Você quer o quê? Como é que você quer um esposo amoroso, manso, se você só diz que ele é ignorante, é grosso? Você está dizendo a realidade dele, mas você foi chamada para mudar a realidade. Nós fomos chamados para mudar a realidade. Nós fomos chamados para fazer a diferença. E aquela mulher, quando terminou a faxina, ela encontrou a dracma perdida. Ela disse: ei, vem cá, vizinhas, vem cá, amigas, vem cá, eu encontrei aquele valor. Ei, gente, meu irmão, o meu esposo foi para a igreja, os meus filhos estão na igreja, se alegrem comigo. Por quê? Aquilo que o Senhor faz na minha vida, quando eu compartilho, alcança outras vidas, alcança outras famílias. O meu testemunho vai alcançar outras vidas. Às vezes, amados, não precisa nem você falar. Só as suas ações falam mais. Eu prefiro ações do que fala. Porque geralmente quando se fala muito, vem muita bajulação. Mas as suas ações são verdadeiras. As ações são verdadeiras. Amém? São valores que são perdidos. A Bíblia diz: ensina o caminho que o seu filho deve andar, para que quando ele seja adulto, para que quando ele cresça, quando ele se torne adolescente, ele não perca o caminho. E o Senhor, como? Ele disse: filha, ensinar o caminho é você fazendo. Em vez de você só mandar fazer seu filho ler a Bíblia, leia você. Você diz: tem que honrar. Você tem que honrar seu pai. Você tem honrado os seus pais? Respeite o seu pai. Você tem respeitado o seu marido, o seu cônjuge, a sua esposa? Como é que eu vou exigir respeito dentro de casa se eu não ensino meus filhos a respeitarem? Como é que eu vou ensinar uma cultura de honra se eu não vivo uma vida de honra dentro de casa? Esse versículo quando diz: ensina o caminho a andar. Jesus andou com discípulos, né? Mas por que será que ele andou com os discípulos? Ele sabia que um dia ele ia partir. Ele disse: olha, um dia eu vou partir, quando chegar a minha hora eu vou. Mas aqueles que andam comigo, aqueles que me observam, eles vão dar continuidade. Eles vão fazer aquilo que me vem fazendo. Os nossos filhos são os nossos discípulos. Queremos fazer muitos discípulos na igreja, queremos fazer muitos discípulos nos departamentos, mas o primeiro discípulo é dentro de casa. São os meus filhos. E falar só um pouquinho sobre relacionamentos de pais e filhos. O princípio, eu peguei duas coisas: o princípio da honra e o princípio da disciplina. Vamos para Efésios 6, rapidão. Efésios 6, vai dar tempo. São coisas simples, amados, mas que fazem uma diferença. A minha família não é perfeita, mas eu sempre chamo o Senhor Jesus para o centro. Quando situações chegam que eu não sei, que a gente não sabe nem para onde fazer, Jesus sabe. Ele sabe tudo.
Antes que aquela situação acontecesse, o Senhor já sabia. O Senhor sabia. Amém? Ele sabia tudo. Efésios 6, do 1 ao 3. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porquanto isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivais bem e tenha vidas longas sobre a terra. A gente lê muito desse versículo, mas ele não faz para muitas famílias, é como se fosse só uma frase. Por quê? Porque tem que vir de dentro. Tem que vir de dentro. Tem que vir de dentro. Não é só fala, tem que vir daqui. Quando os pais entenderem que o que eu falo, que o que eu faço, vai refletir na vida dos meus filhos lá na frente. O que eu faço, o que eu falo, vai refletir na vida dos meus filhos lá dentro. Quem eu sou, como mãe, como filha, como esposa, vai refletir na vida das minhas filhas lá na frente. Pai, como você trata a sua esposa, vai refletir na maneira que seu filho vai tratar a esposa lá na frente. Vai refletir. Quando chegar lá na frente, se seu filho errar, ei, eu não ensinei como eu deveria ensinar. Eu não me comportei dentro de casa como eu deveria me comportar. Não é só aqui dentro da igreja. Não é só quando está com amigos que você tem que tratar os seus filhos bem, a sua esposa bem. É dentro de casa. É dentro de casa. É dentro de casa que você tem que dizer para o seu cônjuge: ei, eu amo você, eu acredito em você, você é capaz. É dentro de casa que você vai dizer: meu filho, eu te amo, você é capaz. Você é capaz. Você não é o que o mundo está dizendo, você não é o que o colega está dizendo. Não é. Você é o que a Bíblia diz que você é. Eu tenho pensado muito nisso, amados, que eu quero olhar para as minhas filhas. Eu tenho 3 filhas, mas eu quero olhar para elas, eu quero enxergar nelas a minha vida refletida nelas. Vocês têm coragem de olhar para seus filhos e ver o que é que a vida deles está refletindo? Filhos, vocês que moram com seus pais, obedeçam. Obedeçam. Não importa se é criança, não importa se é adolescente, se é jovem. A Bíblia diz: filho, obedeça ao pai. Obedeçam os comandos que saem daqui dos nossos pastores. Obedeçam. Sigam. A honra. Um filho obedece, uma criança obedece. Mas você sabe que honra vai além da obediência? Eu posso obedecer sem honrar. A obediência eu tenho assim. É o meu conceito para obediência. Obediência, eu sigo o comando que foi me dado. A pastora disse, o pastor disse: minha filha, eu quero que você ministre no EBD.
Eu obedeço, está certo, meu pastor. Mas a honra vai me fazer eu me preparar, eu estudar, eu dar o meu melhor. Isso é honra. Há uma diferença. Obedecer, você segue o caminho. Honra, você dá o seu melhor. Você procura dar o seu melhor. Você procura fazer o melhor. Você reconhece. Quando eu honro, eu estou reconhecendo que aquela pessoa tem um valor diferenciado. Honra é o reconhecimento do valor para a pessoa. Vocês têm que ensinar, pais, os seus filhos a reconhecer os valores da sua mãe, marido, do pai. Ei, honre o seu pai. Você sabia que a criança obedece, mas o maduro honra? Porque o maduro vai fazer com o coração. É igual o imaturo obedece, mas o maduro honra. Há uma diferença. Eu posso estar aqui obedecendo. Eu só vou lá porque ele me escalou, eu nem queria. Eu só vou fazer isso aqui porque a pastora mandou. Os filhos, só vou fazer porque minha mãe está mandando, mas eu não queria nem ir. Isso é desonra. É caminho de morte. E eu ensino a cultura de honra para os meus filhos. Quando os meus filhos me veem honrando meu marido, me veem honrando os meus pais, honrando os meus chefes, honrando os meus pastores, reconhecendo os valores das pessoas, eu estou ensinando a honrar. Mas quando eu chego em casa, que eu abro a minha boca para falar de todo mundo, você só está ensinando os seus filhos uma cultura de desonra. Isso vai ser um preço alto. Não chegue em casa falando dos seus líderes. Falando do seu chefe. Como é que eu vou exigir da minha filha? Você tem que honrar e respeitar o tio do DI. Se eu chego em casa, eu fico falando do diácono que mandou fazer isso, do pastor que fez aquilo que eu não concordei. São extremos. Extremos. São extremos totalmente diferentes. E eu entendi uma coisa quando eu estava vendo. O Senhor disse: ei, filha, honra. Você honra a pessoa não pelo que a pessoa vai fazer para você, mas pelo que ela já fez. O que seu pai já fez por você? O que o Senhor já fez por você? O que o seu líder já fez por você? O que o seu pastor já fez por você? Então é por conta disso, do que ele já fez, que você tem que honrar. E princípios da disciplina. Vamos falar um pouquinho sobre a disciplina. Que eu acho como um alicerce-chave dentro de uma casa. Tem que ter a honra e tem que ter a disciplina. Não só a honra, mas a disciplina para dar uma equilibrada. Hebreus 12, 5, já estou terminando. 12, 5. Hebreus 12, 5 e 6. E estáis esquecido da palavra de encorajamento que ele vos dirige como a filhos. Meu filho, não desprezei a disciplina do Senhor, nem desanimeis quando por ele for repreendido, pois o Senhor disciplina quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. O Senhor disciplina todo aquele que ama. Pai, disciplinar não é uma questão de escolha, é uma ordenança do Senhor. É uma ordenança do Senhor. Disciplina é uma ordem do Senhor. A disciplina
É um ato de amor. Quando eu estou corrigindo o meu filho, eu estou expressando: eu te amo. Ele pode não entender aquela repreensão na hora, aquela correção, mas eu estou dizendo: eu te amo. E um pai, quando ele é omisso, um pai omisso na correção com seus filhos, ele está dizendo: ei, a sua vida para mim não importa. A sua conduta que você vai ter lá na frente não importa. Você vai crescer, você vai adulto, você vai ser adolescente, você vai escolher o que você quer. Ei, está errado. Tem que ser na disciplina. A disciplina ensina. Muitos pais não têm o costume, criança jovem, de olhar as suas lancheiras, suas bolsas, quando chegam da escola. Criança, às vezes, sempre volta com uma borracha que não é sua, um lápis que não é seu, um brinquedo que não é seu. É um ponto para você corrigir. Ei, de quem é isso? Não é meu. Você vai devolver. Você faz devolver e ensinar por que devolver. Porque não é meu. Porque se você não fizer isso, no futuro ele vai pegar um lápis, vai pegar um celular, vai pegar um dinheiro que você mesmo, o pai, deixou lá em cima. Ei, o dinheiro que está lá não é seu, é do seu pai. Para você pegar, você tem que pedir. Aquilo que está lá não é seu, é de alguém. Peça primeiro, porque não é seu. Disciplina, ensino. Um lar que não tem um limite, que não tem uma disciplina, eu disse: Senhor, me dê um exemplo para a gente comparar. Um lar sem disciplina. E o Senhor disse: filha, todo país tem uma fronteira, não tem? O que é que uma fronteira significa na entrada de um país? Ali o governante está dizendo: ei, aqui é Uruguai, aqui é a fronteira, lá é com outro país. Ei, aqui é solo, daqui para cá é solo brasileiro. Daqui só vai entrar o que o presidente liberar. Ei, aqui não entra qualquer coisa. Aqui não entra qualquer coisa. Só entra aquilo que é permitido. E muitos lares estão sem uma fronteira, sem um limite. Tudo chega e entra. Tudo chega e entra. A televisão está botando lá e está vindo. O celular está mostrando lá, está deixando. Ponha um limite. Ponha um limite. Coloque uma fronteira. Quem paga as contas da sua casa é você, não são seus filhos. Disciplina é uma responsabilidade de cada pai. Eu quero olhar para as minhas filhas amanhã e eu quero ver minha vida refletida neles. Quando eu ponho limite, quando eu disciplino os meus filhos, quando eu ensino valores para eles, eu estou formando eles discípulos à minha imagem, porque o Senhor nos fez imagem dele, e nós, como os pais aqui na terra, fazemos dos nossos filhos a nossa imagem. Os nossos filhos têm que refletir as nossas imagens. E eu pergunto a você: os seus filhos estão refletindo as suas imagens? A sua imagem? As suas atitudes? Quem é seu filho? Ensina seus filhos os valores, dê responsabilidades. Pai, não deixe o seu filho muito tempo dentro de casa sem uma obrigação. Mente parada é oficina do diabo. Dê responsabilidades. Não mata. Eu tenho Lorena de 27 anos. Quando ela era adolescente, a gente tinha restaurante. Lorena ia para a escola, mas quando chegava, ela largava a bolsa lá e ficava no caixa. Hoje ela tem 2 lojas. Tem Júlia, de 17 anos, e tem Bianca. Júlia trabalha desde os 14 com a irmã. Bianca trabalha desde os 12 anos. Estudam, trabalham. Eu estou dando responsabilidade. Eu estou ensinando a elas o que é ter uma responsabilidade.
Filhos precisam saber disso, viver isso. Principalmente filhos homens. Ensina os seus filhos a trabalharem. Eles querem casar? Ensina a trabalhar logo cedo. Ensina a assumir uma responsabilidade. Diga aí, filho, a responsabilidade da casa é isso, isso e isso. Ensine, compartilhe. Amém? Amém. Obrigada, Senhor.